Vídeo de hoje, função afim. Você precisa aprender esse conteúdo? Fica comigo nessa aula. Fala pessoal, professor Bruno aqui. Vocês estão no canal Fique Tranquilo e no vídeo de hoje nós vamos estudar função polinomial do primeiro grau. Se você não for inscrito no canal e tiver interesse em mais aulas como essa, inscreva-se no canal para você não perder as próximas aulas. Então, sem enrolação, vamos começar a aula de hoje. Então vamos dar início. Primeira coisa que eu preciso que você tenha em mente é que a função afim nada mais é do que a função polinomial do primeiro grau. Também conhecida como função do primeiro grau, tá bom? Aí você vai ter que guardar a lei dela, tá? A lei dela é essa daqui, ó. F de x é igual a x mais b. Não tenha medo do f de x. O f de x representa o y, né? Então, tranquilamente pode ser y igual a x mais b. Nota que a função do primeiro grau, ela tem aqui dois coeficientes, o a e o b. O coeficiente a, ele não pode ser zero, porque se ele for zero, 0 vezes x, o x iria desaparecer. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso, que tipo de função é essa quando o a é zero, tá? Agora o b não tem problema, ele pode ser zero, tá? Esse a gente dá um nome para ele de coeficiente angular ou declividade. O que esse a vai fornecer? Esse a vai me dar informações do gráfico. O meu gráfico, o gráfico da função afim, ele é uma reta. Vou colocar aqui para vocês. E aí, esse a, ele vai me dar informações da inclinação dessa reta, tá? Então vou colocar aqui para vocês. Ele fornece informações sobre a inclinação da reta. Bacana. E o b? Como é que chama o coeficiente b? O b chama coeficiente linear. Muitas vezes a gente vai chamar esse b também de termo independente, beleza? E o que esse b vai fornecer? Esse b, ele vai me dizer onde a reta corta o eixo y. Tá lá, ó. Então, essas são as primeiras ideias que você tem que conhecer. Você tem que conhecer a lei y igual a x mais b, tá? E você tem que conhecer a informação que o a fornece. Ele vai falar da inclinação da reta, já já vamos aprofundar nele. E o b, ele vai falar onde a reta corta o eixo y. Aí, vamos aprofundar um pouquinho mais no a, no coeficiente angular. A gente já sabe que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, tá? E caso o a seja maior do que zero, ou seja, caso ele seja positivo, a sua reta ela vai ser uma reta crescente. Então, ela vai ter um formato assim, ó. Uma reta crescente. Sempre que a gente fala em crescimento, é no sentido que a gente escreve, da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, ela está subindo, ou seja, é uma reta crescente. E se o a for menor do que zero, ou seja, negativo? A nossa reta ela já vai ser decrescente. Vai ser algo mais ou menos assim, ó, da esquerda para a direita, o sentido que a gente escreve, ela está descendo, tá? Então, essa é a grande informação que o coeficiente angular fornece. Se ele for positivo, a reta é crescente. Se ele for negativo, a reta é decrescente. Agora, vamos aproveitar esse gráfico aqui para a gente ver alguns detalhes. Esse ponto aqui, ó, esse pontinho que eu acabo de fazer, não é onde a reta está cortando o eixo y? Então, ele é o b, tá? Sempre onde encostar no eixo y é o valor do b. Então, se aqui for, por exemplo, o número 2, o valor do meu b é 2, tá bom? E esse pontinho aqui, ó, onde a reta está cortando o eixo x, o eixo das abscissas. Esse pontinho a gente chama de raiz. Pode aparecer também com o nome de zero da função, ou raiz ou zero. Beleza, então você não pode esquecer desses dois pontos, tá? Onde a reta intercepta o eixo y é o b, onde a reta intercepta o eixo x é a raiz ou zero da função. E um último detalhe, você tem que ficar ligado também no ângulo que a reta forma com o eixo x, tá?
Esse ângulo, eu vou chamar ele de alfa, tá? Esse ângulo ele vai me fornecer o coeficiente A. E é sempre o ângulo com o eixo x, tá bom? Bacana. Aí, como é que a gente vai calcular a raiz de uma função? Coloquei aqui para nós. Ó. A raiz é onde a reta corta o eixo x. Vou escrever aqui para você. Tá lá, ó, onde a reta corta o eixo x. Aí, calcular a raiz de função do primeiro grau é muito fácil. Repara aqui, ó, quando você está na raiz, nesse pontinho aqui, ó, o valor do y é zero, tá? Então é só igualar a função a zero. Então eu escrevi aqui, ó, são dois passos. Primeiro passo, você pega a função, iguala ela a zero, tá? E segundo passo, você vai isolar o x. Então vamos ver aqui uma situação. Ó, você tem aqui uma função f de x igual a x menos 3 e você está interessado na raiz dela. Então você vai igualar a função a zero, ou seja, x menos 3 se iguala a zero, e agora é só você isolar o x. Esse menos 3 passa para o outro lado, é positivo, né? Então x vai dar 3, essa é a nossa raiz. Beleza? É nesse ponto que essa função corta o eixo x. Bacana. Agora, a gente precisa saber calcular o coeficiente angular, e essa é uma informação que vem lá da geometria analítica, tá? Como é que a gente pode calcular o coeficiente angular? O A. A gente pode calcular ele fazendo a tangente desse ângulo aqui, ó. É sempre o ângulo que a reta forma com o eixo x, tá? Então você pode fazer a tangente do alfa, ou você pode fazer a variação do y pela variação do x. Se você tivesse dois pontos aqui, ó, vamos pegar esses dois pontos aqui, ó. Aqui seria a variação do y e aqui seria a variação do x. O que é tangente lá na trigonometria? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, seria a variação do y pela variação do x, tá? É um segundo modo de se encontrar o coeficiente angular. Essa variação nada mais é do que y2 menos y1 sobre x2 menos x1, tá bom? Deixa eu te mostrar exemplos para ficar bem claro. Olha só, primeira situação. Eu tenho aqui uma reta, né? Então você já lembrou imediatamente de função do primeiro grau. Isso aqui é o coeficiente angular. Como você tem o ângulo que a reta forma com o eixo x, é só fazer a tangente desse ângulo. Então o nosso A vai ser a tangente de 30. A tangente de 30 lá na trigonometria, lembra lá da tabelinha? É raiz de 3 sobre 3. Então o nosso A aqui é raiz de 3 sobre 3. Bacana. E caso eu não tenha o ângulo, você pode fazer com a variação, tá? Olha lá, eu tenho dois pontos. Se eu tenho dois pontos, eu consigo fazer a variação. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Delta y sobre delta x. O que é isso? y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Aí vai ficar assim, ó, y2, vamos começar pelo ponto de cima, o ponto A e aqui o B. O y do ponto A é 7, agora o y do ponto B, 5. Agora os valores do x. O x do ponto A é 7, o x do ponto B é 4. A gente perceba que em cima deu 2, embaixo deu 3, né? Então o nosso A, nessa situação, já é 2/3. Então, é um jeito bem tranquilo de se descobrir o coeficiente angular. E por fim, vamos fazer algumas observações. O que vai acontecer se o meu b for zero? Imagina que a função, se o meu b for zero, ele vai desaparecer. Aí a função fica igual a ax. Vou escrever aqui para você. Teríamos f de x igual a x. Essa função ela é chamada de função linear. Ela é uma função que é bom você lembrar o gráfico dela. É um gráfico que vai passar na origem, tá? Vou colocar aqui para você. Função linear. E o gráfico dela, ele passa na origem, tá?
o coeficiente b é zero e a raiz dela também é zero. É uma função do primeiro grau? É, beleza? E se o a for zero? Se o a for zero, 0 vezes x, o x vai desaparecer. Aí não é mais função do primeiro grau, tá? Vai ficar f de x igual a b. Como que a gente chama essa função? Isso é uma função constante, tá? O nome dela é função constante. A função constante, guarde o gráfico dela. É uma reta paralela ao eixo x, uma reta horizontal. E ela toca no eixo y ali, ó, no valor do b, né? Beleza? Bem, pessoal, essa é a nossa segunda aula sobre função afim. E nessa aula nós vamos aprender a manusear o gráfico da função afim, tá? A gente precisa conhecer dois tipos de questões. Você precisa conhecer a situação em que você tem a lei da função e desenha o gráfico, e você precisa conhecer a situação inversa, onde você tem o gráfico e quer determinar a lei da função. Então é isso que nós vamos conversar nessa aula. Vamos lá. Para esboçar o gráfico, o primeiro caso aqui, um caminho bem rápido é você encontrar o intercepto com o eixo x e o intercepto com o eixo y. O que é isso? O intercepto com o eixo x é onde o gráfico toca o eixo x. É a raiz, né? Então, eu coloquei aqui em forma de passos. O primeiro passo é calcular a raiz. Por que calcular a raiz? Porque ela é onde toca o eixo x, né? E o segundo passo é você pegar o coeficiente linear, que é o b. Por que pegar o coeficiente linear? Porque ele é onde toca o eixo y, né? Então, com essas duas informações, você já consegue desenhar o seu gráfico rapidamente, tá? Um outro modo seria você construir uma tabelinha com valores para x e obter os valores para y, tá? Mas esse modo aqui é um pouco mais rápido. Então, acompanhe alguns exemplos. Esboce o gráfico. Aí você tem aqui, ó, f de x igual a 2x menos 2. Primeiro passo, vou calcular a raiz. Você pega a função igual ela a zero. Quando você igualou a função a zero, o segundo passo é você isolar o x, né? Joga esse 2 para o outro lado. Ele vai positivo. E agora você joga o 2 dividindo, né? O x vai dar 1. Então, encontrei a raiz, que é o valor onde a reta vai tocar o eixo x, né? Beleza, e o coeficiente b, no caso, é menos 2, tá? Aí o esboço do gráfico é bem tranquilo. Você vai lá, você marca a sua raiz, que é 1. Vamos colocar o 1 por aqui. E você vai marcar o b, que é menos 2, que já é no eixo y. Beleza, aí você vai ligar esses dois pontos aí com uma reta. Aí ficou mais ou menos assim, pessoal, ó. A nossa reta, né? Tocando no menos 2 e no 1. Esse é o gráfico da função f de x igual a 2x menos 2. Agora vamos testar nossos conhecimentos. Como o coeficiente a é positivo, a reta tinha que ser crescente. Bacana. E ela tem que tocar o y no menos 2, né? Que é o valor do b. E o 1 é a nossa raiz. Bacana? Agora a letra b. Eu quero desenhar o gráfico da função g de x e ela já é uma função dividida em sentenças. Repara. Quando x é maior ou igual a zero, nós usaremos 2x menos 2. Quando x for menor do que zero, nós usaremos 1. Então essa minha função ela é dividida em duas partes, tá? Aí você sempre vai olhar o número que está aqui, ó. É o zero, né? O zero para o x é esse ponto aqui. Então vai ser o seguinte, vou traçar um pontilhado aqui, ó, vertical. Antes desse pontilhado, o gráfico vai ser de um jeito. Depois do pontilhado, o gráfico já vai ser de outro jeito. Então entenda, antes do pontilhado, são os valores de x menores do que zero, né? Do lado esquerdo. Aí a minha função vai ser igual a 1.
seria isso daqui, ó, g de x igual a 1. Ô, gente, isso aqui é uma função constante. Nós falamos disso na última aula, né? Função constante, o gráfico é uma reta horizontal. E no caso vai ser uma reta horizontal no número 1. Vou colocar aqui para nós. Ó. Vai ser assim, tá? Aqui é o número 1. E agora você vai ter que olhar a bolinha aqui quando o x for 0, tá? Repara que aqui não tem o igual. Então a bolinha vai ter que ser aberta. Então eu vou colocar aqui uma bolinha aberta. Bacana, essa reta não pode passar para o lado de lá não, tá? Ela é só para valores de x menores do que 0. Aqui é uma função constante. Agora e do lado de lá? Como é que vai ser do lado de lá? Para x maior ou igual a 0, você já vai usar essa função. Então seria g de x igual a 2x menos 2, né? Do lado direito aqui. Que é exatamente a que a gente acabou de fazer. Então a gente já tem a raiz dela, que é 1. E a gente já sabe que ela toca o y no menos 2. Então, você vai ligar esses pontos, tá? Aí fica algo mais ou menos assim. Ó. E agora você tem que ver a bolinha aqui, onde está o menos 2, né? Quando o x é 0 nessa função, repara que tem o igual. Então, a bolinha aqui vai ser fechada. Beleza, pessoal? Então, esse é o gráfico da função g de x. Antes do zero, ela foi uma função constante. Após o zero, ela foi uma função do primeiro grau. Beleza? E agora vamos ao exemplo 2, que é exatamente o inverso, né? Aqui a gente tinha a lei, construiu o gráfico, né? Agora lá a gente tem o gráfico e que é a lei. Então vamos lá. Ó. Determine a lei da função. Está aqui a primeira. Primeira coisa que tem que vir na sua cabeça. A função do primeiro grau é uma reta, né? Está aqui uma reta, então você tem que lembrar da lei dela. Y é igual a x mais b. E você olha para o gráfico. Você já tem onde o seu gráfico está tocando o eixo y? Tem, no 1, né? Ó. Então esse já é o b. Está bem tranquilo, ó. Já achamos o b. Tendo o b, você vai achar o a. Aí você pode simplesmente pegar um ponto e substituir ali na lei. É o caminho mais rápido, tá? Ou você pode fazer a variação do y pela variação do x, dá na mesma. Eu vou pegar um ponto. Por exemplo, esse ponto aqui que eu estou chamando de P. O ponto P, as coordenadas dele são 1 e 2. Então eu vou substituir ele aqui na minha lei. Tá bom? Então acompanha. No lugar do y você põe 2. O a você não sabe. No lugar do x você põe 1. E o b a gente já sabe que é 1. Então repara que eu vou achar o a rapidamente. Joga esse 1 para o outro lado. 2 menos 1 vai ficar 1. E a vezes 1 dá a. Então achamos o a. Portanto, nós temos a nossa lei, né? Então, como é que ficou a nossa lei? No lugar do a você põe 1. Aí vai ficar 1 vezes x, que dá x. E o b é 1. Então tá aí. Achei a minha funçãozinha. Bacana? Mas pode acontecer de você não ter o b, não ter o intercepto com o eixo y, como esse caso aqui, ó. A gente não está visualizando o valor, né? Como é que você pode fazer nessa situação? Você sabe que é uma reta, então a lei dela é ax mais b. Aí um jeito rápido é você montar um sisteminha pegando 2 pontos. Então eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Quais são as coordenadas do ponto A? 2 e 2. E vou chamar esse ponto aqui, ó, de ponto B. Quais são as coordenadas do ponto B? 3 e 0. Ele é uma raiz, né? Tá? E aí você substitui. Quanto que é o y do primeiro ponto? 2, troquei. O A você não sabe. Quanto que é o x do primeiro ponto? 2. E o b você não sabe. Pronto. Agora põe o segundo ponto também na lei. O y é 0, troquei. O a você não sabe, deixa a. O x é 3, mais o b. Aí agora basta você resolver esse sisteminha, tá? Eu rapidamente resolvo ele fazendo uma subtração. Porque aí o b já cancela, tá? Então vem comigo. 2 menos 0 dá 2. 2a menos 3a
dá menos A. E repara, B menos B cancela, né? Tá bom? Então eu já descobri o A, ó. O A é menos 2. Faz sentido o A ser negativo? Faz, a reta é decrescente, né? Ô, gente, isso que eu fiz aqui de subtrair é a mesma coisa que pegar uma equação, multiplicar por menos 1 e depois somar, tá bom? Você pode fazer a subtração direto para você ganhar tempo. Tendo A, você volta em qualquer uma das equações para achar o B. Eu vou voltar na de baixo, que vai ser mais rápido, né? 0 é igual. Quanto que é o A? Menos 2 vezes o 3 mais o B. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Passa para o outro lado, fica 6, né? Então o B dá 6. Aí você achou a sua função, né? Então a função ficou menos 2 vezes o x, substituir aqui, ó, mais 6. Então esse ponto aqui onde tocava o eixo y é o 6, né? Beleza, pessoal, então essa aula é fundamental, tá? Você precisa saber, a partir da lei, chegar no gráfico e o exercício inverso, a partir do gráfico, obter a lei da função. Bem, pessoal, nosso exercício diz o seguinte: o gráfico ilustra a temperatura de um objeto ao longo de um experimento. Aí a primeira coisa que você olha é o que é cada eixo, tá? O eixo da horizontal é o tempo em minutos e o eixo da vertical é a temperatura, em graus Celsius. Aí ele pergunta, qual a temperatura após 1 hora e 45 minutos? Quando a gente bate o olho no gráfico, vê uma reta crescente. Lembra na hora de função afim, né? Então, uma maneira de resolver essa questão por função, tá? Primeira coisa que eu faria aqui, ó, 1 hora e 45 minutos você vai transformar em minutos, tá? 1 hora são 60 minutos, com mais 45 minutos, nós temos aí 105 minutos, né? Então o que ele está te perguntando é isso aqui, ó. Quando o x for 105, né? O x que no caso é o tempo, qual que vai ser o valor do y? O y no caso é a temperatura, tá bom? Então ele quer o valor do y quando o x for 105. Então, se for fazer por função, você lembra que função afim tem essa carinha aqui, ó, y igual a x mais b. Aí você olha se você já tem o b. Temos o b. O b é onde corta o eixo y, né? O b, no caso, é 5. Poxa, se você tem o b, achar o a é muito rápido. É só você pegar um ponto e substituir aqui. Olha só, nós temos esse ponto aqui, ó. Eu vou chamar ele de ponto P. Qual que é o x dele? O x dele é 30 e o y dele é 15. Aí você substitui esse ponto aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou pegar o ponto P e substituir aqui na minha função. Qual que é o valor do y? É 15, coloquei. O a você não sabe. Qual que é o valor do x? É 30. E o b, no caso, é 5. Tá lá. Agora você vai isolar o a, né? Esse 5 vai para lá negativo. 15 menos 5 vai ficar 10. É igual a 30a. Aí o 30 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então o a é 10 sobre 30. Então esse a vai dar 1/3. Você pode cancelar o zero, não? Ô, gente, então achei a minha função, né? Põe 1/3 aqui, vai ficar x sobre 3 mais 5. Tendo a função, você acha qualquer coisa que você quer, né? Então aqui, ó, você quer o valor do y quando o x for quanto? 105. Então no lugar do x você põe 105 e calcula o y. Ou assim, ó, 105 dividido por 3 é 35, né? Que vai somar com 5. Ou seja, 40
graus Celsius. Tá lá. Então fizemos por função, né? Mas, quando é uma questão de gráfico, tem um jeito muito rápido de se fazer, que é meio que fazer uma regra de 3 com a variação. Mas para que não corra risco de você errar, porque quando a gente fala regra de 3 é com a variação, tem muito aluno que faz com ponto, tá? Então eu te aconselho a fechar triângulos, que é a semelhança de triângulo, tá? Então o segundo modo eu repeti ali para nós o gráfico, tá? E vou colocar aqui o 105 e o y, que é o que ele deseja. Gente, aí você consegue nesse desenho aí fechar triângulos, e esses triângulos são semelhantes. Então, por exemplo, você pode traçar uma linha aqui, ó, horizontal, aí você vai ter esse triângulo menor, que eu colori de preto, e vai ter o triângulo maior, ó. Eles são semelhantes. Vou retirar eles aqui, ó, para ficar bem didático. Beleza, e do triângulo pequeno, vamos identificar a base dele. A base do triângulo pequeno, olha aqui, ó, é 30. E a altura do triângulo pequeno? A altura é essa medida aqui, ó. De 5 até 15, qual que é a distância? 10, né? É só você pegar o valor de cima menos o de baixo. 15 menos 5 dá 10. E agora no triângulo grande. Qual que é a base dele? 105. E qual que é a altura dele? Essa medida aqui, ó. Você pega o valor de cima menos o de baixo. Y menos 5. E agora é só você fazer a proporção entre eles. Eu vou colocar y menos 5 para 105. E agora eu pego os correspondentes de cá, ó, 10 para 30. Aí aqui você já cancela um zero rapidamente e simplifica 105 por 3. Ó. Vai ficar 35 aqui e aqui vai ficar 1. Aí você multiplica cruzado. Y menos 5 vezes 1 dá y menos 5. 35 vezes 1 dá 35. Aí você joga os 5 somando. O valor do y vai ser 40. Tá lá. Bem, pessoal, então percebam que quando é uma questão de função do primeiro grau e eu já tenho o gráfico pronto, eu rapidamente faço a semelhança de triângulos, tá? E eu já mato a questão com relativa tranquilidade, beleza? Mas está aqui também o modo por função. Bem, pessoal, o exercício que vamos fazer é uma questão da EPICAR, diz o seguinte: João, ao perceber que seu carro apresentara um defeito, optou por alugar um veículo. A locadora, então, apresentou duas propostas. Plano A, no qual é cobrado um valor fixo de R$ 50 e mais R$ 1,60 por quilômetro rodado. Plano B, no qual é cobrado um valor fixo de R$ 64 e mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. João observou que para certo deslocamento que totalizara K quilômetros, era indiferente optar pelo plano A ou pelo plano B, pois o valor final era o mesmo. É correto afirmar que K é um número racional entre quais números? Pessoal, probleminha clássico de função do primeiro grau. Repara, a gente tem uma parte que é fixa e tem uma parte que vai variar de acordo com a quilometragem, tá? Então eu vou colocar para nós aqui, ó, plano A. O preço que ele vai gastar alugando o veículo vai ser dado. Vou colocar assim, ó, PA de X. No plano A, a gente tem um valor fixo de R$ 50 e tem R$ 1,60 por quilômetro rodado. Então vou colocar aqui, ó, 1,6 x mais os 50. A gente sabe que função do primeiro grau tem essa carinha aqui, ó, ax mais b. A parte fixa está sendo o valor do B. A parte que está variando, aí, o 1,60, está sendo o valor do A. Beleza? E você pode montar também para o plano B. Eu vou chamar PB de X. Qual que é a parte aí que varia com a quilometragem no plano B? 1,20. Pode pôr 1,2 apenas, né? 1,2x.
e a parte fixa é R$ 64. Então, olha aí, ó. No plano B, o A é 1,2 ou 1,20, tanto faz, e o B é 64. Aí, ele fala que tem uma determinada quilometragem, que ele chamou de K, que o preço dos dois é o mesmo. Então, o que nós vamos ter que fazer? Igualar as duas funções. O P de A ao P de B. O P de A, 1,6x mais 50, você substitui. O P de B, 1,2x mais 64. Aí esse 1,2 vem negativo. E esse 50 vai para o segundo membro negativo também. 1,6 menos 1,2 dá 0,4 de x. 64 menos 50 dá 14, né? Aí esse 0,4 vem dividindo. 14 dividido por 0,4 dá 35. Chamou aí de K. Então, quando percorrer 35 km, que é o que ele chamou de K, tá? O preço nos dois planos será o mesmo, tá bom? E aí 35, se vocês observarem, encaixa aqui na letra D, ó, entre 31 e 36,5, beleza? Pessoal, então esse tipo de probleminha é clássico, tá? Aparece muito em probleminha de taxista, probleminha de empresa de telefonia. Sempre tem uma parte fixa e uma outra parte que vai estar variando. A parte fixa, o valor fixo associado ao coeficiente B. A parte que vai estar variando, você vai associar com o coeficiente A. Beleza? O exercício diz o seguinte: é uma operadora de celular que oferece dois planos aos seus clientes. No primeiro plano, que chama Super Minutos, você paga uma tarifa fixa de R$ 100 e tem direito a 200 minutos. E você paga 60 centavos por minuto a mais que você utilizar. Já no plano Super Tarifa, você paga uma tarifa fixa de R$ 60 mais 40 centavos por minuto utilizado. Aí ele pergunta em qual intervalo que o plano Super Minutos será mais vantajoso, ou seja, ficará mais barato para o cliente, né? Aí o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que montar a função que representa os dois planos, né? Eu vou começar pelo plano Super Tarifa, que é mais simples, tá? A gente percebeu que isso é um probleminha clássico de função do primeiro grau, né? E a função do primeiro grau, ela tem essa carinha aqui, ó, ax mais b. Aí o nosso y eu vou chamar de custo, c de x. Aí só para identificar que é o super tarifa, eu vou pôr CST. Tá lá. E aí, quem que vai ser o A? O A vai ser esse 0,4. O nosso x está sendo a quantidade de minutos, tá? E o B é a parte fixa lá, que é os 60. Pronto. O plano super tarifa não tem mistério, já está aí a função dele. Agora o plano super minuto você tem que tomar cuidado, tá? A gente paga R$ 100 e tem direito a 200 minutos e depois é 60 centavos por minuto a mais. Então como é que vai ficar? Isso daí vai ser uma função dividida em partes. O custo dos super minutos vai ser até 200 minutos você paga só R$ 100, né? Então ele vai ser R$ 100 se o nosso x estiver entre 0 e 200. E se o x for maior que 200, aí nós vamos calcular aqui qual que vai ser a função. Então vem comigo. O custo dos super minutos vai ser... Como é que nós vamos formar o coeficiente A? Vai ser 60 centavos por minuto a mais, além dos 200, né? Então você põe 0,6, que multiplica x menos 200.
você não pode esquecer de colocar esse 200 subtraindo. Tem que colocar ele. Por quê? Até 200 minutos, você não vai pagar nada a mais. Mas se você gastar 201 minutos, você tem que pagar 60 centavos pelo 1 minuto a mais. Então, imagina, 201 menos 200 fica 1. Aí você vai pagar por 1 minuto a mais. Se você gastar 205 minutos, 205 menos 200 dá 5. Então, você vai pagar por 5 minutos a mais. Se você não coloca o 200, pensa, quando o x for 205, você vai estar pagando por 205 minutos. Aí vai dar errado. Então, você tem que pôr o 200 subtraindo, tá? E mais a parte fixa, que já era 100. Bacana. Aí você vai melhorar isso daí. 0,6 vezes x, 0,6x. 0,6 vezes 200 menos 120 mais o 100. Bacana, aí vai ficar 0,6x. E o finalzinho aqui, se você juntar aqui, ó, menos 120 com 100 fica menos 20, né? Então essa é a função acima de 200 minutos. 0,6x menos 20. Então toma cuidado, no plano superminutos já é uma função dividida em partes. Até 200 minutos era um valor fixo, acima já é uma função aí do primeiro grau, beleza? Gente, para ficar mais didático ainda, eu vou fazer o gráfico dessas funções. Então o gráfico da primeira aqui, ó, ela toca o eixo y no 60, vou marcar. E aí você pega um ponto, vamos pegar o 200, tá? Vou pegar aqui o 200 e você substitui aqui, ó. 200 vezes 0,4 dá 80. Com 60 dá 140. Então quer dizer que o 200 se liga no 140. Pronto, já tenho 2 pontos nessa função, tá vendo? Aí eu vou ligar eles, vai dar uma reta, né? Tá lá. Então essa daqui representa a função custo do supertarifa. O eixo y do meu gráfico está sendo o custo, né? E o eixo x está sendo o tempo, em minutos. Bacana. Agora vamos desenhar o gráfico dessa outra. Ó. Até 200 é uma função constante. No 100, né? Ó. Tá lá. E acima de 200 já é uma função do primeiro grau, tá vendo? E a inclinação dessa é maior do que a do outro, não? Então tem que ser uma reta um pouco mais inclinada. Bacana. Aí, notem os gráficos. Olhem para os gráficos. Eu preciso descobrir esse tempo aqui, ó, que eu vou chamar de T1, e esse daqui, ó, que eu vou chamar de T2. Bem, pessoal, então repara aqui nos gráficos, ó. Entre o T1 e o T2, o superminutos, que é o que está em vermelho, o custo dele é menor do que o do supertarifa, que é o que está em preto. Então, se você descobrir o T1 e o T2, você achou o intervalo. Como é que nós vamos descobrir isso? Igualando as duas, ó. Nesses pontos aqui, o custo das duas funções é o mesmo, tá bom? Então, eu vou igualar o custo da supertarifa com o custo do superminutos. Pega lá a sua função 0,4x mais 60 e iguala com a primeira aqui, ó, antes de 200, que é 100, né? Bacana. Aí, esse x que eu vou encontrar aqui é o que eu chamei de T1, né? Então, eu vou substituir aqui, ó. 0,4T1 mais 60 é igual a 100. Então, vai ficar 0,4T1 e esse 60 vem para cá negativo. 100 menos 60 dá 40. E aí o 0,4 vem dividindo. 40 por 0,4 vai dar 100. Beleza, e agora eu tenho que achar o T2. Para mim achar o T2, eu já vou usar a função de baixo aqui, porque eu já estou acima de 200 minutos, tá? Então, novamente, iguala elas. Copia lá primeiro, ó, 0,4x mais 60. E agora, como já é um valor acima de 200, você já usa de baixo, ó. Você vai igualar com 0,6x menos 20.
O x aqui já é o que nós chamamos de T2, né? Então, 0,4 T2 mais 60 é igual a 0,6 T2 menos 20. Aí joga esse 0,4 para o segundo membro. 0,6 menos 0,4 vai ficar 0,2 T2. E joga esse 20 somando. 60 com 20 vai ficar 80. Aí esse 0,2 vai dividir no 80, né? Então, T2, 80 por 0,2 dá 400. Então tá lá, esse valor aqui é o 100, esse é o 400. Nesse intervalo, o super minutos foi mais barato do que o super tarifa. É a letra D. Repara que o 100 e o 400 não entram. Tá? Quando está no 100 e quando está no 400, o custo dos dois é igual. Por isso que ele colocou aqui, ó, entre o 100 e o 400. Quando a gente usa a palavrinha entre, os extremos não entram, tá? É como se fosse assim, ó, intervalo aberto, de 100 até 400. Então, representa o intervalo aberto, tá? Entre 100 e 400. Se fosse intervalo fechado, você diria assim, ó, de 100 até 400, tá? Beleza, pessoal? Então fizemos uma questão muito interessante. Espero que você tenha gostado, tá? É uma questão perigosa, principalmente pela parte aqui, ó, da função dividida em sentenças, tá? Se você tiver gostado, deixa o like para mim e se inscreva no canal. No mais, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!